E a temática desse semestre é a política brasileira. E como atividade inaugural, nós temos aqui o professor doutor Daniel Ramos de Miranda, que tem a formação a sua formação e graduação é na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, em Ciências Sociais, o mestrado e doutorado em Ciência Política na Universidade Federal de São Carlos, né? Gostaria aqui de seguir um protocolo, né, de iniciação, principalmente de gestão aí. Gostaria de convidar também, para compor aqui a mesa, o nosso atual e espero diretor durante muito tempo, Marcos. Nós temos então uma dinâmica, a gente vai passar para aqui para o Marcos, né, que é o nosso representante institucional. Ele vai dar abertura então ao evento. Nós temos então uma previsão aí de 20, 30 minutos, que o Daniel vai expor algumas questões, e no final a gente vai abrir para debates. Como a gente está sem um microfone sem fio, a gente vai pedir depois, para quem quiser já ir se organizando para fazer as perguntas, a gente vai pedir para se deslocar até o púlpito, né, para fazer a questão. Então, eu vou passar a palavra para o Marcos aqui para fazer a abertura. Bom dia a todos. Queria parabenizar a todos pela iniciativa. Eu acho que a iniciativa, como disse a Fabrícia, dos momentos que estamos passando, né, de todo o nosso cenário político, uma iniciativa excelente, né, porque é onde vocês vão poder ter a possibilidade do conhecimento do professor, né, e gostaria de agradecer ao senhor pela sua presença, pela sua participação, a iniciativa da professora Fabrícia e de todos que fazem parte do projeto dela. Então, vocês têm uma ótima palestra. Eu vou precisar me ausentar, vou ficar um pouco, mas vou precisar me ausentar devido a algumas tarefas que tenho que fazer, mas deixo aqui o meu agradecimento. Vamos iniciar então. Daniel, muito obrigada, né? Tem que acordar aí cedo, vem de Campo Grande. Quando a gente está da família inteira para poder explorar todo mundo ao mesmo tempo, né? Agradeço muito, porque é um debate espinhoso, um debate que muitos não querem fazer ou que fazem de uma forma bastante equivocada. A gente está aqui com um especialista em ciência política, então eu acho que tem algumas coisas interessantes para contribuir em relação à visão. Muito obrigada, Daniel. Passo então a palavra a você. Bom dia, pessoal. Em primeiro lugar, agradeço à professora Fabrícia e ao Instituto Federal como um todo pelo convite, né? É um prazer estar aqui falando para vocês. Eu não pretendo falar muito, porque acho que a ideia mais é do debate, mais ouvir vocês e as dúvidas de vocês a respeito de todo o processo político em curso no Brasil. Eu pretendo fazer apenas tentar fazer um painel, vamos colocar assim, né? Uma descrição geral do processo político brasileiro nos últimos 2, 3 anos, mais ou menos, que nos levou até este momento, né? Esse momento tão difícil, né? De compreensão, tão polarizado, tão conflituoso da nossa política, né? O que acontece? Se nós tentarmos reconstruir, né, o processo que nos levou o Brasil até esta situação atual, né, que semana que vem vai ser julgado lá no Senado, o afastamento ou não da presidente Dilma Rousseff, e consequentemente o avanço ou não do processo de impeachment, nós poderíamos considerar que talvez um marco recente, um marco político, né, recente do processo, seja as manifestações de 2013. Bom, e na minha fala, eu deixo claro, eu vou priorizar, né, vou colocar em relevo mais os aspectos políticos. A gente sabe que todo processo político ele também tem aspectos econômicos, financeiros, orçamentários, jurídicos, internacionais e assim por diante, né? Mas obviamente que o foco vai ser mais no aspecto político. Então a gente sabe que o processo de impeachment existem vários fatores alimentando o processo, né? Não tem como a gente analisar todos os fatores ao mesmo tempo. E por se tratar de um processo eminentemente político, obviamente a gente vai ficar mais restrito a esse âmbito político. Mas por que as manifestações de 2013?
Porque as manifestações de 2013, elas colocaram nas ruas, vamos colocar assim, uma insatisfação geral e difusa da sociedade brasileira. Não foi um movimento nem de esquerda, nem de direita, nem de centro, nem partidário, nem apartidário, porque tinha gente de todos os tipos lá, assim, pessoas ligadas a partidos, pessoas avessas a partidos, pessoas de esquerda, de direita, pessoas que têm uma posição política definida. Mas, de maneira geral, as manifestações que levaram milhões de pessoas às ruas, elas mostraram, elas serviram como uma demonstração dessa insatisfação geral. Né? Também há de se discutir por que milhões de pessoas foram às ruas naquele momento e tal. Mas é sintomático que, não sei se vocês vão se lembrar, que quando houve aquelas grandes manifestações lá em junho de 2013, vários políticos subiram às tribunas, né? A própria presidente Dilma Rousseff, os membros do Congresso Nacional, deputados, senadores, elaboraram propostas de reforma política, porque tem que mudar a política brasileira, e alguns falaram em parlamentarismo, outros falam em reforma do sistema eleitoral e tudo mais, diminuir o número de partidos e assim por diante. Só que, infelizmente, como ocorre com frequência no Brasil, apesar de haver aquele ímpeto inicial, não houve nenhuma resolução concreta, nada concretamente avançou de 2013 em diante. Se a gente parar para pensar, todas as principais propostas, as principais e também as que não são principais propostas de reforma política, praticamente nenhuma foi adiante. O que nós tivemos nos últimos 2 anos foi, na verdade, umas mudanças de pequeno porte na legislação que não afetam de fato a política brasileira. E, em geral, são mais para acomodar alguns interesses de deputados, como a gente teve esse ano uma janela, né, para transferir para os deputados mudarem de partido sem incorrerem sem cair na lei de fidelidade partidária. Então, em geral, que tem essas mudanças que são mudanças pequenas. E se nós observarmos, quando a gente analisa os dados, observa-se que até aquele ponto a avaliação do governo Dilma era uma avaliação de bom para ótimo. Ela não chegava a ótimo, mas estava ali 50%, 60%, mais de 60% das pessoas avaliavam, né, o governo Dilma como regular, bom, e algumas consideravam como sendo ótimo. Quando a gente olha para 2013 em diante, há um declínio sistemático e acentuado das taxas de aprovação do governo Dilma, né? E isso é acentuado se pegar todas as pesquisas de opinião, seja do Datafolha, seja do Ibope, CNT, Censo, todos os principais pesquisas de opinião mostram que há esse declínio crescente. É difícil a gente avaliar por que isso aconteceu, né? Ou que maneira, por que há essa associação entre as manifestações e o governo. De maneira geral, o governo federal de todos os governos, né, se a gente comparar com o municipal, estadual, aquele que tem mais visibilidade, porque é o que mais tem recursos, normalmente é aquele que mais tem capacidade de atuação na sociedade, né? Então, houve toda uma canalização, vamos colocar assim, daquelas energias colocadas lá em junho de 2013, para o governo federal, ou contra o governo federal, né? A gente observa que, no caso de governos estaduais, há também um impacto, né, sobre as taxas de aprovação dos governadores, mas isso acaba sendo muito mais outros fatores do que as manifestações em si, né? E a gente tem um segundo momento desse processo, que são as eleições de 2014, né, no ano seguinte, né, as manifestações de 2013, que foi uma das disputas mais polarizadas, uma das disputas mais acirradas à presidência da República, né? A gente já não via há muitos anos com Marina Silva despontando inicialmente, né? Depois ela recua, mas fomos para o segundo turno e a diferença de votos não foi tão grande assim, foi uma diferença relativamente pequena, bem pequena, aliás. E ali, a partir dali começa a se construir toda essa trama política que vai redundar, que vai desembocar agora no processo de impeachment. Porque quais são os principais elementos colocados na mesa, vamos colocar assim, nesse jogo do impeachment? Em primeiro lugar, nós temos um governo, né, o governo Dilma II, que começa ali em 2015, que na verdade não começa, porque se nós observarmos, inicialmente eles adotaram como lema lá o Pátria Educador. Então supõe-se que a educação seria a prioridade, né, do governo em termos de investimento, e a partir de investimentos em educação procuraria articular com outros setores, com outras políticas públicas e tudo mais. Só que não houve grandes avanços, inclusive até cortes em algumas políticas educacionais. Em um segundo momento, adotou-se o discurso da política fiscal, do ajuste fiscal, né, escolheram o ministro da Fazenda considerado mais conservador, justamente para arrumar a casa, entre aspas, né, para depois tentar retomar o crescimento.
E a gente sabe, né, que o PT e a esquerda, de maneira geral, ela é contra, vamos colocar assim, essas políticas de ajuste fiscal, né, em geral, adotando a posição de que, normalmente, quando o governo corta gastos, em geral, ele corta prioritariamente gastos sociais, em geral, são os trabalhadores, os mais pobres, que acabam sofrendo de maneira mais pesada. Mas também o governo não levou adiante o ajuste fiscal, né? Inicialmente propôs, ia ser de 70, 80 bilhões de reais o corte, depois caiu para 40, caiu para 8, acho que não caiu para nada agora, acho que não cortaram nada, deve até aumentar. Então, na verdade, o segundo governo Dilma foi um governo errante. Errante no sentido de que ele não tinha uma linha clara, um programa claro. Porque se vocês se lembrarem dos governos anteriores, vocês não vão se lembrar, provavelmente vocês nem nasceram nessa época, né? Mas a gente pega os últimos governos, de 94 em diante, todos tinham um lema muito claro. Pega os dois governos da FHC, estabilidade, 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 né? Fim da inflação. Então, havia uma série de aspectos no governo, mas o governo tinha um objetivo muito claro que as pessoas eram capazes de entender. Tem que combater a inflação. Os dois governos Lula, apesar de serem os dois governos serem diferentes entre si, tinha ali muito claro como o grande objetivo combater os problemas sociais, diminuir a desigualdade social, combater a miséria, a pobreza, a fome e assim por diante. Então pode-se criticar vários aspectos do governo, mas ele tinha uma linha clara, ou pelo menos no discurso, ele tinha essa marca própria e no plano da ação, no plano das políticas públicas, eles tentavam fazer alguma coisa. O governo Dilma II, como eu disse, era um governo que não mostrou para que veio, vamos colocar assim, né? Porque inicialmente a pátria educadora, depois ajuste fiscal e depois já avançou o processo político. Toda essa discussão sobre os rumos do governo, elas foram deslocadas por causa dessa priorização do processo político. A prioridade passou a ser salvar o mandato de Dilma Rousseff. Então a gente tem um governo que não veio, que não começou. Até o governo Dilma não começou, se a gente analisar aqui nesse 1 ano e meio de governo Dilma, 1 ano e meio, né, mais ou menos, de governo Dilma, o governo vem 1 ano e meio tentando construir uma base política no Congresso, 1 ano e meio tentando conseguir condições de governabilidade para daí em diante propor outras medidas mais concretas. Então a gente tem uma primeira peça no tabuleiro, que é um governo que não conseguiu se achar, por erros de articulação política, por incapacidade de formulação, por dificuldade de se renovar, porque o PT ficou 3 mandatos no governo com o mesmo discurso, né? Se vocês acompanham as campanhas presidenciais, é sempre o mesmo discurso, o discurso do social contra, né, o discurso dos outros setores, que é combate à corrupção e assim por diante. Então é um governo que não conseguiu se renovar, né? Quer dizer, o governo Dilma ele foi eleito e reeleito em grande medida por causa da herança do Lula, mas chegou um determinado momento em que esse esquema, vamos colocar assim, começou a se esgotar e o governo simplesmente não conseguiu se renovar, não conseguiu sair dessa situação. Tanto que o que o governo propõe normalmente é mais do mesmo, é aumentar o valor do Bolsa Família, é ampliar o número de beneficiários de programas sociais. Então, assim, é sempre mais do mesmo, né? Então, essa incapacidade de renovação foi um primeiro problema, vamos colocar assim, né? A partir do momento que a gente tem um governo fraco, como é o caso do governo Dilma Rousseff II, né, um governo que não consegue se articular politicamente, que não tem uma proposta clara e, portanto, não consegue ter apoios na sociedade de maneira consistente, porque você nunca sabe o que eles estão fazendo, hora muda o ministro, assim por diante, e isso abre espaço justamente para a atuação da oposição. E aí a gente tem a segunda peça no tabuleiro, que é justamente a oposição. A oposição, principalmente o PSDB ligado ao AES, nunca aceitou a derrota de 2014. Até hoje eles não aceitaram. Tem muito meme no Facebook, muita brincadeira, porque realmente eles não aceitaram. Um dia, o governo Dilma Rousseff não assumiu, eles já estavam pedindo aquela recontagem de votos, o que é um contrassenso, porque o nosso sistema é de urna eletrônica, você pode contar 1000 vezes que vai dar sempre o mesmo resultado. Só faz sentido recontagem de votos se for voto de papel, porque aí de fato existe possibilidade de erro humano. Mas no caso de uma máquina, não existe possibilidade de erro. O que você pode alegar é que a máquina estava viciada, que houve uma fraude na máquina, mas aí você precisa provar que a urna eletrônica foi fraudada. Se não há qualquer indício de que a urna eletrônica foi fraudada, então não faz sentido você recontar voto, porque você vai contar 1 milhão de vezes, 1 milhão de vezes vai dar o mesmo resultado, né? Então eles nunca houve, pelo menos eu não me lembro de nunca ter havido um pedido de recontagem de votos na época da urna eletrônica, né, que foi no final dos anos 90 em diante, que foi universalizado a urna eletrônica. Em seguida eles entraram no Tribunal Superior Eleitoral com um pedido de cassação da chapa da Dilma e do Temer, alegando que eles receberam dinheiro para financiar a campanha, dinheiro ilegal na campanha, que é um processo que ainda está tramitando. E depois eles começaram a boicotar o governo. Por exemplo, o fator previdenciário é uma medida para reformar,
Previdência. O fator previdenciário basicamente é o seguinte, né? Para evitar que as pessoas se aposentem muito cedo, quando a pessoa chega, ela atinge uma idade mínima para se aposentar, ela paga um pedágio, entre aspas. Essa pessoa deveria, entre aspas, se aposentar com 60 e se aposenta com 55, né? Ela pode até se aposentar com 55, mas recebendo menos, é chamado fator previdenciário. E o PSDB sempre foi a favor, né, dessa linha de reforma na Previdência. O governo elaborou uma proposta de reforma da Previdência, o PSDB votou contra. Por que votou contra? Justamente para boicotar o governo. Então a gente tem, de um lado, um governo fraco que não consegue se articular, de outro lado, uma oposição que não aceitou uma derrota eleitoral e que tenta, a todo momento, por meio de todos os mecanismos possíveis, encurtar o mandato da atual presidente, né, justamente para tentar chegar ao poder por outras vias, né, e portanto, assumir posições muitas vezes até irresponsáveis, até contrárias à própria tradição do partido. Isso foi criticado por membros do próprio partido, né? Outros membros eminentes do PSDB criticaram o PSDB do Congresso Nacional, os deputados federais do PSDB, que adotaram essa postura, no mínimo, irresponsável, né? Porque se quer governar o país, você não pode ser irresponsável. E nós temos o terceiro fator. Então a gente tem o primeiro fator, que é um governo fraco, que não mostrou para que veio e que abre, portanto, muitos flancos, né? abre muitas possibilidades de ser atacado. Uma oposição que não aceitou a derrota eleitoral, que a todo momento tenta sabotar o governo. Existe um terceiro fator muito importante, que é o fator Eduardo Cunha, né? Todo mundo conhece, ontem foi afastado lá. Acontece, o Eduardo Cunha ele tem uma trajetória, uma biografia tanto quanto obscura, vamos colocar assim, conforme se revela, não é muito republicana, né? Mas basicamente o que acontece? Qual foi o grande erro político? Se a gente fosse pensar de todos os erros políticos do governo Dilma Rousseff, qual foi o principal erro do governo Dilma Rousseff? Foi tentar enfrentar o PMDB. Porque o governo Lula venceu lá na primeira eleição de 2002, o PT chegou ao poder sem o PMDB. Mas o Lula logo percebeu que não governaria sem o PMDB. Para vocês terem uma ideia da importância do PMDB, o PMDB tem a maior bancada no Senado, não tem a maior, tem segunda maior bancada, acho que no Senado, primeira ou segunda. A primeira ou segunda maior bancada na Câmara de Deputados Federais, vice-presidência, presidência da Câmara, presidência do Senado, o maior número de prefeitos e o maior número de governadores. Então, assim, não adianta desconsiderar, vamos colocar assim, o PMDB. Você pode olhar um partido fisiológico, um partido que não tem linha programática, um partido que não tem ideologia, mas não se governa sem ele. Qual foi o erro do governo de Dilma Rousseff? Tentar governar, na verdade, tentar domar o PMDB. Não foi nem tentar enfrentar, eles não tentaram enfrentar, eles tentaram domar. Como que eles tentaram fazer? Vocês sabem que no Brasil é proibido, né, o deputado federal, o senador, o prefeito, etc., mudar de partido no meio do mandato, ele perde o mandato, que é chamada infidelidade partidária. Porque antigamente era muito comum, o sujeito era eleito por partido A, aí no primeiro ano ele mudava para o partido B, para o partido C, porque o partido A era de oposição, o partido B apoiava o governo, e estar com o governo é melhor porque você tem mais acesso a recurso, né? Então, para acabar com a infidelidade partidária, proibiu-se. Só que existe uma janela. Quando se cria um novo partido, qualquer político pode mudar sem incorrer na lei, né? Sem ser pego pela lei. O que o governo do PT tentou fazer? Eles tentaram ressuscitar um partido que existia antigamente, que era o Partido Liberal, por meio do Kassab, que o Gilberto Kassab era um dos ministros, na época era ministro do governo de Dilma Rousseff. Para quê? Para tentar esvaziar o PMDB, vamos colocar assim. Então, tentando diminuir o número de deputados federais do PMDB, eles tentaram criar esse partido, um novo partido, para justamente os deputados do PMDB e de outros partidos que queriam estar na base do governo, mas o partido não estava, então eles tentaram patrocinar ativamente a criação desse partido justamente para tentar diminuir a força do PMDB no Congresso, ter um partido mais próximo, né, no caso o Partido Liberal sendo um partido mais próximo do governo e, consequentemente, enfraqueceria. Não deu certo, porque, obviamente, as lideranças do PMDB perceberam a jogada e barraram a movimentação do Kassab. Então, esse foi um primeiro erro. O segundo erro foi eles terem tentado enfrentar o Eduardo Cunha. Porque o Eduardo Cunha, ele colocou a candidatura dele para a presidência da Câmara e o PT lançou, acho que era Chinada, se não me falha a memória, mas ela lançou alguém da base deles e foi uma disputa muito forte em que eles acabaram perdendo. E o governo de Dilma Rousseff foi incapaz de alguma forma, dialogar com o Eduardo Cunha, que também é um sujeito assim, que é difícil de dialogar, né? Porque ele, se vocês lerem assim, o perfil do Eduardo Cunha, é aquele tipo de pessoa que ele não tem um limite, vamos colocar assim, né? A pessoa que sempre quer mais poder. Então é difícil você lidar com alguém que é difícil de negociar, né? Que você chega, que você vai dar o anel, depois vai dar o dedo, depois o braço, depois, né? É tipo do Eduardo Cunha, uma pessoa que sempre quer mais poder. Mas no caso o governo tentou enfrentá-lo, tentou bater de frente com ele, e aí a gota d'água foi a comissão de ética, porque o PT tinha lá um número de votos no comitê de ética que estava investigando o Eduardo Cunha,
e eles podiam votar para arquivar o processo contra o Eduardo Cunha ou para levar adiante o processo dele. O PT resolveu votar para ir adiante. O Eduardo Cunha, no dia seguinte, ou 2 dias depois, acatou o processo de impeachment, foi em dezembro do ano passado, né? Então, o terceiro problema do PT e do governo Dilma Rousseff, não do PT, do governo Dilma Rousseff, foi esse: tentar enfrentar e tentar domar o PMDB. Ninguém doma o PMDB, nem o PMDB doma o PMDB. Tanto que existem vários PMDBs, um está com o governo, o outro não está, porque ninguém doma o PMDB, né? É um partido muito diversificado no seu interior. Aí a gente tem um quarto fator, além desses três, o governo fraco, uma oposição que não aceitou a derrota, e um partido que é insaciável por cargos, por recursos, e que tem na sua liderança uma liderança forte, como o Eduardo Cunha. Porque as pessoas pensam: por que o Eduardo Cunha é tão forte? O Eduardo Cunha é muito forte porque ele é um cara que ele promete e ele faz. Mas ele promete o que e faz para quem? Ele é o cara que promete para os deputados federais, porque, assim, a gente tem dentro do Congresso Nacional, existe o chamado baixo clero, que é uma expressão meio pejorativa, mas que acabou colando, E que é o deputado baixo clero? É aquele deputado que não tem expressão, que não tem força, que vem, por exemplo, de um estado como Mato Grosso do Sul. É um estado pequeno, tem poucos eleitores, então é alguém que nunca vai conseguir emplacar um ministro, é alguém que não vai conseguir emplacar ninguém numa diretoria de uma estatal, alguém que vai ter poucos acessos a recursos do governo federal, ou de qualquer outro governo, porque ele justamente não controla muito a votação, não controla muito poder. Então, esses deputados, que são a maioria, eles encontram, por exemplo, no Eduardo Cunha, uma pessoa que atende as demandas dele. Pô, eu sou um deputado federal aqui do Mato Grosso do Sul, quero beneficiar a minha base, que é aqui em Ponta Porã. Aí a minha base quer asfaltar aqui um trecho da estrada. Eu vou lá e falo para o Eduardo Cunha: pô, preciso de uma emenda e tal. O cara vai lá e consegue. Então, o Eduardo Cunha, esse tipo de liderança que consegue levar consigo deputados federais. O Paulinho da Força, que é um dos principais aliados dele, se gaba que o Eduardo Cunha tem mais deputados com ele do que qualquer partido. Ele fala que o Eduardo Cunha tem fechado com ele 180 deputados, agora foi afastado. 180 deputados, quer dizer, ele consegue, de fato, levantar os deputados, e assim, o governo de Dilma Rousseff, ele só conseguiu aprovar medidas quando o Eduardo Cunha permitiu, e nunca conseguiu aprovar nada quando o Eduardo Cunha se colocava contrariamente. É algo semelhante quando aqueles diretores de cinema querem fazer um filme na favela, tem que pedir autorização para o chefe da boca. É mais ou menos isso, O Dilma Rousseff não faz nada se ele não falar com o chefe da boca, no Congresso Nacional. Não faz nada mesmo, não aprova nenhuma medida sequer se não tiver. Agora foi afastado do Eduardo Cunha, mas até 2 dias atrás, não fazia nada sem o Eduardo Cunha. Então esse é um terceiro elemento que levou ao impeachment. Um quarto elemento muito importante, vocês devem ter notado, é o que se chama na ciência política de ativismo judicial. E se vocês perceberam como que juiz está aparecendo tanto na imprensa, porque em geral o juiz eles assumem aquela postura mais reservada, justamente para evitar tomar decisões com base nos clamores populares. Porque você imagina, você tem lá um criminoso, se você perguntar para a maioria das pessoas fala: tem que linchar, bater, matar, etc. Então a gente sabe que num país civilizado você tem que processar a pessoa de acordo com a lei, do jeito que é correto. Então o juiz normalmente ele é mais reservado, ele evita, vamos colocar, aparecer muito, justamente para não ficar sofrendo pressões, essas pressões que fazem com que a lei às vezes não seja cumprida. Mas a gente tem um quarto elemento, que é a tal da Lava Jato, que iniciou lá com uma investigação num posto de gasolina, lá em Curitiba, se eu não me engano, e virou uma CPI no fim do mundo, como se diz, Eles estão com medo de chegar no Pedro Álvares Cabral daqui a pouco, lá na distribuição lá das capitanias hereditárias, porque eles estão pegando todo mundo. É uma CPI, antigamente que tinha, chamava CPI do fim do mundo, que era a CPI que ia investigar tudo. É mais ou menos a Lava Jato, ela quer investigar tudo, Tanto que, por exemplo, vocês pegam, por exemplo, o caso do Lula, por exemplo. Eles estavam tentando pegar o Lula de qualquer forma, e não estavam conseguindo, justamente porque eles estavam querendo investigar tudo, mas não conseguiam onde colocar o Lula, porque era tanta coisa, Mas aí o que acontece? Então o Sérgio Moro acabou se tornando um protagonista, como o Joaquim Barbosa já tinha sido lá na época do chamado mensalão, quer dizer, um juiz que acaba canalizando uma parcela daquela insatisfação popular lá de junho de 2013. Porque a gente sabe que em junho de 2013 tinha todo tipo de gente na rua, Só que tinha uma parcela que era mais conservadora, vamos colocar assim, uma parcela que era de oposição ao governo federal, e que via nesse ativismo do judiciário, primeiro do Joaquim Barbosa lá em 2010, 2011, que foi o julgamento do mensalão, não estou lembrando a data, e agora com a Lava Jato, via nesse juízo do Joaquim Barbosa e no Sérgio Moro a salvação da lavoura. Tanto que, se vocês observarem as últimas pesquisas presidenciais, por mais estranho que pareça, as empresas fazem pesquisa faltam 2 anos ainda para a eleição presidencial, mas já fazem pesquisa. E o Sérgio Moro aparece lá, E o Datafolha coloca ele como um candidato PSDB, Eu sempre falo, porque havia muito debate,
querendo desqualificar o Sérgio Moro, falando que ele está tendo uma atuação particularizada. Bom, a Folha de São Paulo, que é insuspeita, né? Colocou ele, o Datafolha, né? Que é o Instituto de Pesquisa da Folha de São Paulo, colocou ele como candidato do PSDB, né? E ele tem lá uns 10, né? Ele tem, acho que, mais votos do que o Bolsonaro. Então, pelo menos é menos pior, né? Menos pior que o Bolsonaro. Mas então a gente tem esse quarto elemento, que é o ativismo. A Lava Jato, que a gente pega, que eu não sei se vocês sabem, mas o governo FHC, o segundo governo do Fernando Henrique Cardoso, ele sofreu o mesmo processo que a Dilma está sofrendo. Né? Ele, em 97, nós tivemos a eleição que o Fernando Henrique Cardoso foi reeleito. Ele praticou o que hoje se chama de estelionato eleitoral. O que é estelionato eleitoral? Você prometeu uma coisa e fazer outra, né? Então ele prometeu que não iria mexer no câmbio, né? Porque na época o real ele era paritário com o dólar, né? Então o real valia aproximadamente $1. E ele falou que não ia mexer com isso, né? Porque foi a época que tinha muito aquelas lojinhas de 99, aqueceu a economia, etc. Só que ele sabia que não ia conseguir fazer isso, que era insustentável isso, porque é muito custoso você manter essa paridade. Ele venceu as eleições em primeiro turno, em 98 ele assumiu, 99 ele assumiu, e uma das primeiras medidas dele foi justamente acabar com essa paridade, porque era insustentável, né? E aí o PT e outros setores de oposição entraram com o processo de impeachment contra ele, o processo foi adiante, só que ele foi barrado ali no própria Câmara de Deputados Federais, ele chegou a seguir adiante, né? Mas foi por pouco, quer dizer, não sei se foi por pouco, mas ele não conseguiu levar adiante. Só que qual que é a diferença entre o segundo governo do Fernando Henrique Cardoso e o segundo governo da Dilma? A Lava Jato. Na época do segundo governo do FHC, não havia um volume de escândalos políticos, não havia um volume de evidências de escândalos de corrupção, de desvio de dinheiro como há hoje. A Lava Jato, ela cria um clima, principalmente em relação àquelas pessoas que são oposição ao governo federal, de que esse governo é insustentável, imoral, é o mais corrupto da história e assim por diante, né? Então a Lava Jato, ela cria, claro, não estou dizendo que necessariamente os juízes, promotores, né, as pessoas que estão envolvidas nisso, tinham como objetivo fazer isso, né? Mas querendo ou não, nós temos toda esse ativismo judicial que cria esse clima de que o governo PT é o mais corrupto da história. E se nós observarmos em detalhe como que é o processo, é um processo seletivo. Não tem como não ser seletivo, claro que é seletivo. Você tem lá centenas de pessoas que podem potencialmente ser investigadas. Então o juiz, o promotor, ele escolhe quem que ele vai investigar primeiro, né? E aí é claro que esses juízes escolheram investigar primeiro os principais elementos do PT, mesmo sabendo que existem pessoas importantes do PMDB, inclusive, por exemplo, o próprio Michel Temer, que se for estender a rede, né, de toda a Lava Jato, vai chegar em quase todos os políticos lá de Brasília, né? Se não já chega até aqui, nessa sala, vai ter gente envolvida na Lava Jato, né? É uma rede muito extensa, porque não é uma coisa banal, porque se vocês pensarem, a Petrobras é a maior empresa brasileira, que mais rola dinheiro, e nos últimos 10 anos, por causa das guerras lá no Oriente Médio, o barril do petróleo subiu muito. Quando o barril do petróleo sobe muito, a Petrobras ela ganha mais, obviamente, o preço do petróleo, né, vai lá em cima. Então imagina quanto que dinheiro que não rolou, né, na Petrobras. Então é claro que a Lava Jato, ela deliberadamente escolheu investigar primeiro esses altos membros do governo federal, obviamente. Seja por uma questão de politização, né, dos juízes, seja porque eles escolheram isso ser prioritário, bom, tem lá os critérios dele, mas o fato é que isso, né, contribuiu muito. E a gente tem um quinto elemento, né? Então o primeiro elemento é um governo fraco, o segundo elemento é uma oposição que não aceita derrota, o terceiro elemento é Eduardo Cunha, o PMDB, o quarto elemento é o STF, o quinto elemento muito importante é a imprensa. A gente sabe que a imprensa, isso não é só no Brasil, em qualquer país do mundo, a imprensa ela é majoritariamente conservadora e tendencialmente oposicionista, né? Isso em qualquer lugar do mundo. E o jornalista, ele sempre quer ser a pessoa que quer dar a primeira notícia, né? Você tem uma grande notícia, o jornalista quer ser o primeiro a dar a manchete, isso é óbvio, né? Então o que acontece? Os juízes eles criam umas relações com suas fontes justamente para tentar sempre ter acesso em primeira mão a uma notícia. Como o noticiário político brasileiro nos últimos 2 anos gira praticamente só em torno da Lava Jato, o que acabou acontecendo? Jornalistas têm acesso, obviamente, a processos judiciais ou a elementos, a partes de investigações que estavam sob o sigilo da justiça, né? Como o jornalista ele exerce a liberdade da palavra e ele tem o direito de resguardar, preservar a identidade da fonte, então assim, o processo está sob sigilo, então não deveria ser divulgado. Só que ele é divulgado. Você vai punir quem? Você não pode punir o jornalista, porque o jornalista está lá investigando. Quem não deveria dar a informação para ele era a fonte. Só que você também não pode pegar a fonte porque o jornalista não é obrigado a liberar a fonte, né? Então a gente tem o quê? Os famosos vazamentos seletivos, né? Então você tem processos que são imensos, que citam centenas de pessoas, mas sempre
com relação a determinadas pessoas. Quando tem um vazamento de uma informação, é sempre com relação a uma determinada pessoa. Então a gente tem não apenas a Lava Jato em si, mas principalmente a imprensa reverberando, a imprensa divulgando sempre parcelas das investigações. E a gente tem ligado a isso, o que acontece? As pessoas às vezes pensam, por que dão tanta importância para o Lula? Né? Porque a gente pegar lá, por que o Lula estava sendo acusado até um tempo atrás? Né? Era lá do sítio, né? Lá em Atibaia, e do triplex. Se você observar, existem vários, por exemplo, você pega o Collor, por exemplo, estava sendo investigado, né? Você pega uma série de outros políticos que desviaram, que assim, as acusações são de que essas pessoas desviaram ou são escândalos que envolvem milhões de reais. Se você pegar lá o sítio do Lula em Atibaia e o triplex, é um negócio que não vale nada perto de outros desvios de dinheiro. Então, também uma acusação que ficou, em um primeiro momento, inconsistente, porque a acusação contra ele era que ele era, para se dizer, enriquecimento ilícito, ocultação de patrimônio. Mas aí é uma coisa difícil, porque por que você oculta o patrimônio? Porque a sua renda é ilegítima, né? Eu sou um traficante de drogas, eu sou um estelionatário, eu sou um contrabandista, meu dinheiro é ilegal, eu quero ter uma casa, mas eu não posso comprar essa casa porque eu vou justificar de onde vem dinheiro. Então eu uso um laranja, coloco o nome de outra pessoa. Então eu oculto o patrimônio porque a origem do meu dinheiro é ilícita, correto? Por isso que você oculta o patrimônio. Mas você pensa o seguinte, mas por que o Lula ocultaria o patrimônio? Ele não tem dinheiro para comprar o sítio de Atibaia e nem o triplex? Claro que tem. Uma palestra que ele faz vale 200 mil reais, ele cobra 200, 300 mil reais por palestra. A gente soma todas as palestras que ele já fez aí, dá para ele comprar um sítio no lugar mais caro de São Paulo, dá para ele comprar 5 triplex. Quer dizer, ele não precisaria ocultar o patrimônio. Ainda que toda a situação de fato seja tanto quanto estranha, né? O fato de o sítio só ter coisa dele, né? O fato da Marisa ter ido lá visitar o triplex. A situação ela é estranha, mas o fato de ser estranho no primeiro momento não é necessariamente crime. Mas por que a imprensa dá tanta importância para o pedalinho lá que estava com o nome do neto do Lula? Por que os jornalistas dão tanta importância? Porque o jornal, ele, querendo ou não, ele é uma empresa. Empresa visa o lucro, e em primeiro lugar você precisa vender aquilo que você está se propondo a vender, no caso o jornal. E você colocar um Lula na capa, vende. E se você coloca o Collor, não vende. Se você coloca o Eduardo Cunha, não vende. Se você coloca qualquer outro político, não vende. Agora, se você coloca o Lula numa capa, esgota. Então, é óbvio que qualquer jornalista quer ser o jornalista que conseguiu o furo de reportagem que levou o Lula para a cadeia. Qualquer jornalista quer ser o jornalista que produziu uma notícia que fez o jornal aumentar em 10% um dia o aumento. Ou hoje em dia é acesso na internet, né? Então, aumentou lá em 10% o acesso daquela notícia. Então, por isso que o Lula acaba se estando no foco, vamos colocar assim. Porque é o cara que vende jornal, é o cara que gera acesso, que gera debate. Isso independentemente dele ser culpado, ele ser inocente, não estou nem defendendo nem acusando o Lula. Eu estou apenas tentando mostrar para vocês como que todos esses elementos convergem. E por que a imprensa assume essa atitude? Por que a imprensa é tão seletiva? Ela é seletiva porque, obviamente, os jornalistas querem sempre buscar, estão sempre buscando um furo de reportagem, né? E sempre estão atrás daquelas pessoas que são notícias, né? Você não vai noticiar um sujeito fulaninho lá que ninguém conhece, né? E é por isso também que, por mais estranho que pareça, hoje em dia eu vejo que morreu, né, no noticiário, as coisas da Lava Jato, das outras. Hoje em dia no noticiário só se fala da montagem do Ministério do Temer. Por quê? Justamente porque o jornalista está sempre em busca de novidade, né? E também já se considera que o governo não esteja morto, então vamos nos suportar com o governo que vem, né? Que é o do Michel Temer, tá? Bom, eu vou encerrar por aqui, eu vou abrir a palavra para vocês fazerem, porque se eu continuar eu não vou parar de falar, tá? Mas aí só para resumir, para vocês compreenderem o que é esse xadrez, né, da política brasileira, né? Ou seja, um governo fraco que não consegue se articular, uma oposição, principalmente o PSDB, na verdade setores do PSDB, não estou colocando o PSDB, todos os membros do PSDB no mesmo saco, porque é um partido dividido, porque você tem o Aécio, principalmente, né, que assumiu essa atitude, mas você tem o Alckmin, por exemplo, que sempre foi contra o impeachment. Por que essa diferença entre ambos? Porque dentro do PSDB não é claro quem vai ser o próximo candidato a presidente da República, né, em 2018. Muito provavelmente vai ser o Alckmin por causa da força do PSDB paulista. E o Aécio, talvez, já sabendo disso, o que ele quer? Ele sabe que ele não vai ser indicado, muito provavelmente ele não vai ser indicado como candidato a presidente da República, então para ele a única chance de ele chegar à presidência da República é abreviando o mandato da presidente, porque ele sabe que o Alckmin não vai deixar de ser governador, não vai abdicar de ser governador para ser candidato, e o nome dele está aí, né? Quer dizer, se ele se candidatar, é uma pessoa que teve 40 e tantos milhões de votos, né, na eleição anterior. Então, assim, quando a gente, esse setor da oposição do PSDB, principalmente o PSDB ligado ao Aécio. A gente tem o PMDB, principalmente o Cunha, né? Sempre buscando mais e mais, um apetite insaciável por cargos, né? Até tem uma brincadeira quando entrou o processo de impeachment, né, que o PMDB se retirou do governo
para continuar no governo, né? Porque eles, na verdade, eles já tinham uma parte do governo, ser tirado do governo para ter o governo como um todo, né? Porque se eu for no mesmo vítima, né? O PMDB assume tudo. O quarto elemento é o judiciário. Eu falei do Sérgio Moro, mas também entra o STF aí, né? O juiz, principalmente o Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes é um cara que gosta de aparecer, né? Tem uma anedota que se conta, né? Uma anedota não, o Clóvis de Barros Filho, acho que é o Clóvis de Barros Filho, é um professor, ele trabalha com filósofo, cientista social, ele tem um livro muito interessante, ele conta que uma vez ele foi dar uma entrevista no Jornal Nacional, né? E aí ele estava lá uns entrevistados, o William Bonner pegou o telefone do Gilmar Mendes, que é o ministro do STF. Ô Gilmar Mendes, vai ter alguma coisa importante aí hoje para eu mandar um repórter, né, para cobrir a sessão do STF? O Gilmar Mendes respondeu para ele falando assim, olha, manda alguém que eu produza alguma coisa, manda alguém que vai ter. Se você mandar, vai ter. Então, o cara que gosta de aparecer, mas não é só ele, né? Os outros também gostam de aparecer bastante, né? Então, quando eu digo do ativismo judicial, não é só o Sérgio Moro, né? O STF está gostando de aparecer, né? Tanto que, por exemplo, a afastamento do Cunha, segundo está sendo noticiado na imprensa, foi por ciúme, né? Porque o Teori Zavascki, que é um juiz, estava nas mãos dele a denúncia contra o Eduardo Cunha. Então, ele que tinha que decidir se afastava o Eduardo Cunha do mandato de deputado federal. Só que daí o Marco Aurélio Mello, que é outro deputado, que é outro ministro, ele acolheu um pedido de um outro partido, né, da Rede de Sustentabilidade, também contra o Eduardo Cunha, e ele marcou o julgamento para quinta. Daí o que acontece? O Teori Zavascki, para não deixar que o outro tomasse a decisão primeiro do que ele, foi lá na madrugada de quarta-feira, emitiu a decisão. Justamente para ele não aparecer como o cara que não quis dar a liminar que afastou o Eduardo Cunha. Então, a gente percebe que esses holofotes sobre o judiciário afeta bastante. E o quinto elemento, que é a imprensa. Tá? Então, isso tudo converge para esse processo de impeachment, né? Para esse processo que está em curso, né? Que é de enfraquecimento do governo, de fortalecimento da oposição e fechado com toda essa rede. Tá? Existem outras coisas também que a gente poderia discutir, mas eu vou abrir a palavra para vocês, e outras dúvidas que vocês tiverem, vocês vão colocando, tá bom? Obrigado.